muito boa noite. Mais um Empreenda Mulher tá no ar, gente. Esse programa que está há meses passando aí na tua rádio universitária 102.1 em mais de 40 cidades, mas também lá no nosso canal do YouTube, Mova-se Empreendedor. Gente, esse programa aqui começou devagar e agora pegou um ritmo que tá fazendo sucesso, porque nós aqui colocamos mulheres de verdade nessa mesa, com histórias inspiradoras sobre empreendedorismo, sonhos e muita coisa boa para inspirar vocês aí de casa também. E junto conosco sempre tem novidades e notícias quentíssimas sobre o empreendedorismo. Eu, Thalita Mendonça, ao lado da minha sempre parceira, Andresa de Oliveira. Boa noite, Andresa. Boa noite, gente. É isso aí, gente. Hoje não poderia ser diferente, né? Nós estamos com uma colunista extremamente especial e com um assunto muito bom hoje, e também uma convidada de um espaço queridíssimo aqui em São Carlos, que você já vai ficar sabendo. Mas antes de tudo, gente, a gente precisa falar do site do Mova-se Empreendedor, que é um site com muitas novidades diárias sobre o empreendedorismo. Vale a pena acessar. E junto com a gente também está a Cláudia da Vitrine Criativa. Gente, Vitrine Criativa é um espaço que faz produtos personalizados, caneca, mousepad, bonés, toalhas. Gente, muito bacana. E, inclusive, ela trouxe produtos pra gente presentear as nossas convidadas e colunistas. Olha só que lindo, né, Andresa? É linda, né? Isso aí. Olha só, Roberta, essa é sua. Ai, muito presente. obrigada. É isso aí. Do Empreenda Mulher e Muito da bem. Vitrine Agradeço Criativa. demais. E também, Linda né, também. gente, como sempre, o nosso amado patrocinador, que a Andresa vai falar mais, que trouxe hoje um chocolate gelado, é isso, Andresa? Chocolate gelado. É isso Afinal, aí. estamos na Semana Santa, a É semana de Páscoa, né? Que é Isso. comemorado. Então, assim, vamos servir aqui pra Roberta Uhum. e pra você, Thalita, o chocolate gelado da casa do Oliva Gastronomia. Oliva Gastronomia é uma cafeteria, fica ali no Jardim Risete, Rua Professor Paulo Montserrat, 730. Olha isso aqui. Serve mais de 50 tipos de bebida, viu, Thalita? Lá no Oliva. Gelado, quente, cafés. Você pode tomar o seu delicioso café da manhã lá, porque eles fazem pão, brioche na casa. Tudo de forma artesanal. E essa semana aqui, que é a semana de Páscoa, eles vão... Muito Aqui, Rô, obrigada. para você. Eles vão estar servindo também peixes, então diversos pratos com peixe na casa. Então não perde de forma alguma os almoços do Oliva Gastronomia nessa semana, viu, Thalita? É isso aí. Você sabe que é bacana também falar, Andresa, que eles fazem eventos, né? E isso, eles Isso. fazem eventos corporativos. E, inclusive, a gente vai falar de um que foi sucesso, hein? Esse fim com de semana. certeza. Foi maravilhoso. E a nossa colunista, né, Andresa? Seja bem-vinda, Roberta. Olá, Boa mulheres. noite, Roberta. Bem, boa Lindas, noite. arrasaram no nosso evento. Ai, foi Na maravilhoso. última sexta-feira foi maravilhoso. Foi. Agradeço muito a presença de vocês, das suas clientes, né, Andresa? Lá do Pequena Sim, Peça. foi As muito nossas bom. modelos, elas arrasaram. Foi muito Foi. leve. Foi. Foi, assim, muito agradável. Eu agradeço muito. Você também, né, Thalita? A Thalita já é modelo, gente, agora. Modelo arrasou, lindíssima. E retomando para academia, né? Pelo menos aquela ali é meu espaço. naquela Com visita. Fez Foi. um tempão lá antes dos gêmeos Muitos nascerem, né? Foi. Sua mãe tá lá, uma graça, sempre bem-vinda também. E agora é isso que a gente vai falar aqui também, desse retorno aí pra atividade Lógico. física, hein? Não Por é? favor, cuidar da saúde, né, Rô? É isso mesmo. Isso, já quero pegar o gancho aqui que vocês estão falando aqui do patrocinador, do Oliva. Ele arrasou no evento. Foi As minhas mesmo. alunas, as clientes da academia amaram o atendimento, serviço impecável, Foi muito gostoso, tudo né? muito saboroso, organizado. Ele é muito gentil, né? Uma Sim. graça. É E eu acho que foi uma parceria, assim, muito rica. A gente Exatamente. conseguiu agregar muito valor, força, potência, né? Que unimos ali 3 empresas bem sedimentadas, fortes. Foi Só tinha que mesmo. ser sucesso. Foi É um isso sucesso Foi, mesmo. foi. E um prazer, né? Falar da Academia Fit Mulher há 30 anos aqui em São Carlos, da melhor forma, né? E hoje a gente vai trazer um assunto aqui, pessoal, como manter, né? Por décadas, né? Aí 30 anos
toda essa energia, porque o negócio a gente faz com profissionais, com as aulas e com planejamento, a gente vai seguindo. Mas e a energia que a gente sentiu lá em Thalita? De onde vem? Surreal, gente. Foi. Porque a gente, olhando, né, a Roberta, eu acho que a gente vai familiarizar vocês, que a gente tá falando desse evento com tanto entusiasmo, só para vocês entenderem, a Roberta tá sempre atualizando, né, modernizando o espaço, tornando ele cada vez mais acolhedor. Quando a gente pensa, nossa, já tá top, ela vem com uma notícia topíssima para melhorar ainda mais o ambiente. Então ela inaugurou, reinaugurou, ou ainda melhorou um espaço lá da academia, que é uma sala, que nós podemos chamar de sala boutique, ô, Roberta? Qual que é? Conta pra o nós. salão principal Tá. da Academia Fit Mulher. Perfeito. Por que ele é principal? Porque a gente precisa obedecer uma hierarquia. Foi ali que tudo começou. É a primeira sala da empresa. Tá. Então, a gente tem que ter muito respeito e honra pelo sucesso, mas por onde ele começou. Ótimo. Então, por que eu chamo de principal? Porque foi o primeiro passo, foi a primeira... Foi onde o sonho começou. O sonho começou, foi o impulso, foi o teste, foi o laboratório, né? Sim. Então, ali tem uma energia muito forte por conta disso, né? Tudo que vem antes, tudo que dá início, precisa ser honrado, respeitado. Então, essa energia toda que vocês sentiram ali, né? Uhum. Durante a aula, acredito muito que seja disso. É a honra, o respeito, a gratidão, né? Sim. E do jeito que você falou agora, Andresa, 30 anos na mesma energia. A energia da empresa, ela nunca está fora da empresa, né? A gente tem um mercado nessas últimas décadas tremendamente potente, né? Sim. Nos últimos 5 anos até agressivo, no sentido de cada esquina praticamente tem uma academia. Tem uma academia. Tá? Uhum. Isso não é ruim, eu acho isso fantástico, porque o bom profissional, ele sabe Onde ele tem... onde ele está. Onde ele está. Então ele não teme concorrência. Uhum. Tá? Eu acredito que eu estou ali há tanto tempo e tem outras várias academias ali, mas eu consigo manter o meu foco, a minha personalidade, a essência, os meus princípios. Então, acredito que a força de uma empresa, ela não está somente no que acontece fora. A força, a potência, ela vem dentro da empresa, na essência da empresa. Sim, e podemos dizer que essa essência é a empreendedora que está ali, né? O empreendedor que está ali, né? Que vem através da sua força, né? Trazer toda a energia, né? Quem é a pessoa ou quem é a peça mais importante da empresa? Uhum. São os clientes? São também, mas quem faz ela é o empreendedor. O principal é quem funda a empresa, tá? Sim. Que aí a gente pode falar de pai, de mãe, né? Que aí vem deles, né? Que daí a gente já entra num assunto um pouco mais profundo, que praticamente ninguém conversa, né? Porque os assuntos sobre empreendedorismo são sempre da ação empreendedora, né? A maioria deles, muitas vezes a gente esquece de olhar da onde a empresa surgiu, porque tá tudo ali, a informação tá ali. O respeito pela empresa, pelo movimento dela, tem que se dar através de quem a gerou, porque a força vem de quem gera, por isso que tem que ter um registro de CNPJ, assim como as crianças quando nascem, elas têm que ter um registro de nascimento. Né? Tem um número, né? o CPF, tem o RG. Então, a empresa é a mesma coisa. Como eu disse lá no evento, né? Na abertura do nosso evento, todas as empresas, elas seguem como um ser vivo. É um ser vivo. Então, ela tem que ser alimentada, ela tem que ser observada, né? Os ciclos precisam iniciar e terminar. E quem que observa tudo isso? Não são os clientes, não são os fornecedores, né? Não é o mercado. Exatamente. O mercado, ele pode até ditar para onde você deve ir ou para onde você pode ir. Mas quem precisa estar sendo
respeitado, sempre é a pessoa que gera a empresa. Que é quem está à frente. Que está à frente de tudo, que é a cabeça da empresa, é o ser pensante da empresa, é aquele que coloca todas você falou em sonhos, mas são as regras, as ordens, né? Sim. Eu gosto muito de falar de uma frase que geralmente a gente olha e não interpreta, mas onde tem ordem, tem progresso. É verdade, né? Ordem e progresso. Então, quem tá no lugar de gestão precisa colocar ordem. E a ordem que eu digo é em todos os setores da empresa, né? É do setor pessoal, financeiro, de gestão, de compras, de vendas, não é? Sim. Marketing, isso tudo tem que estar tudo muito alinhado, muito alinhado. E como a gente está falando de pessoas, vamos falar então de você, Roberta. Como que você faz então para manter, né? Isso, como você se cuida para poder manter toda essa energia e trazer para a academia? Eu acredito que o Porque sucesso, não é fácil, né? A gente não, tem é os muito problemas, trabalhoso, muito é muito trabalhoso e também cansativo, tá? Mas eu acredito muito que a nossa vocação, ela vem a serviço, tá? E essa vocação, ela torna implícita, né, naquilo que você está fazendo, na alma do negócio, se a gente pode chamar assim. Então, quem é a alma do negócio? É quem realmente gesta o negócio, gera o negócio, aplica, né, age pelo negócio. Sim. E como está dentro de mim toda essa questão do que deve ser feito, as ações que eu devo fazer, é porque eu cheguei num ponto onde eu consigo fazer o que é melhor para mim. A gente já falou sobre isso aqui. Sim. Então, na hora que eu vejo o que é melhor para mim, no sentido de um autoconhecimento mais potente, conhecimento, estudo. Eu fiz gestão empresarial. Quando começou o fitness, há 35 anos atrás, eu estava dentro das academias em São Paulo, que só tinha a Runner e a Companhia Atlética, que são as redes maiores. Eu estava lá dentro com 18 anos. Eu pegava meu carro sozinha, com 18, 19 anos, eu ia para São Paulo, eu ficava sábado e domingo, pelo menos uma vez por mês, observando toda a dinâmica da academia. Então, o que aconteceu comigo? Eu comecei a introduzir toda essa informação dentro das questões que eu achava que seriam coerentes. Sim, e aquilo foi transformando em negócio. Então, na hora que você fala de onde vem tanta energia, primeiro, da vocação, tá? Eu acredito que a vocação, ela tá a serviço. Você tem a sua de boa vendedora, você é a terapeuta, né? O pessoal aqui no Mova, você tem, né, a veia empresarial, de marketing, eu tenho do fitness, né? Cada um tem a sua habilidade propícia para poder desenvolver um trabalho a serviço da sociedade, porque você já pensou várias pessoas terem o mesmo, né, o mesmo dom, né? Então, assim, o mundo é perfeito, né? A vida é perfeita. E na parte de empreendedorismo, as empresas não seriam diferentes, né? Não seria diferente esse movimento. Sim. Ô, Roberta, você chegou onde você almejava chegar há 30 anos atrás, pensando lá naquela menina, né? Naquela garota, naquela mulher jovem há 30 anos atrás. Você sonhava. Você chegou aonde você queria ou excedeu? Não, eu cheguei. Eu acho que eu poderia até ir mais longe. Tá? Em 2009, que foi o boom da empresa, né? Cheguei a ter muitas alunas, muitas assim... no espaço que vocês conheceram, eu cheguei a ter quase 300 alunas. Então, eu trabalhava das 7 da manhã às 10 da noite, sem almoço, sem jantar. E chegou um pessoal querendo que eu tornasse, né, uma franquia. Roberta, a pessoa chegou para mim e falou, olha, seu negócio tem muita visibilidade, é muito diferente de tudo que já existe. Um potencial muito grande,
de sucesso, que já é. Vamos montar uma franquia? É lógico que me balançou, né? Imagina, expandir isso, né? Uma proposta praticamente irrecusável. Eu falei, vou pensar. Eu já estava com meus 39 anos. Aí pensei, elaborei, conversei com os meus pais, conversei com várias pessoas do meio empresarial. E como eu sou muito centralizadora, tem isso, né? Eu gosto de estar no comando das coisas. E eu gosto muito de dar aula, né? Eu sou a professora raiz. Eu preciso aplicar tudo aquilo que a minha vocação, ela promove, né? Eu falei, não. A pessoa não acreditou. Eu falei, não quero virar franquia. O que eu gosto é de vir trabalhar, ter o contato tete a tete com as minhas alunas, com as minhas clientes, né? O desafio, né? Aliás, o objetivo de cada uma é o meu grande desafio. Se eu for entregar isso, né, num mercado aberto, e aí, como é que vai ser isso? Porque aí já começa a demandar, né, outros afazeres, porque aí precisa já não, né, assim, talvez você já não estaria ali mais no chão, ali Com fazendo certeza. as aulas, estaria em planejamento. Aí eu já não ia mais ser a professora, eu ia ser a grande, né, cabeça do negócio, ia estar viajando, porque na época não tinha rede social, não tinha internet. Nós estamos falando de 2009, não tinha. Sim. Não do jeito... Não, internet tinha. O que não tinha era rede social, claro, né? Essa coisa mais rápida, né? Então, assim, ia ter uma demanda muito grande de trabalho fora daquilo que eu amo fazer. Que é ter o contato. Então, na hora que você me pergunta, você chegou? Eu cheguei. Profissionalmente falando, sim. Agora, a empresa teria um potencial maior. E o que você faz hoje, com 30 anos de empresa, para atingir esse potencial maior? Você ainda busca por algo além? Ou você colocou os teus pés no chão agora e fala, tá bom aqui? Ou você volta para a menina sonhadora de 30 anos atrás e fala, o que ela pensaria? O que ela faria? Como que você... Ela pensa o tempo inteiro comigo. Que a criança, ela tá aqui comigo, né? A adolescente, ela tá aqui comigo. A única diferença é que o tempo passou. Exato. Mas a nossa criança interior, a nossa adolescente, né? Tá tudo aqui dentro. Então, a gente conversa muito. Ela ainda tá aqui. Quando vocês foram fazer a aula na última sexta-feira, quem estava dando a aula para vocês não era a Roberta de 55 anos, mas com certeza era a jovem de 20. Foi notável. Foi muito notável, gente. Que energia! Nossa, a gente tava assim, meu Deus, não dessa aula, que energia, não para, foi uma delícia. É muito legal. Então dá para perceber a diferença? Agora, na hora que eu tenho que administrar, na hora que eu tenho que vir aqui falar num podcast, né? Aí é a Roberta de 55 anos que tá... Com toda a experiência, com toda a experiência, bagagem, na hora de tomar as decisões, na hora de tiver que decidir coisa séria, resolver as questões desafiadoras, aí entra a empresária adulta. Mas aquilo que você falou, pé no chão, é tudo. Quando nós somos mais jovens, a gente acha, não, esse pessoal mais velho fala, quer ter mais experiência, e realmente é. É muito mais leve a vida depois dos 50 anos, a gente consegue elaborar as coisas de uma forma muito mais simples, mais rápida, mais coerente, decisões mais assertivas. Então, eu fiz 50 no meio da pandemia, a empresa fez 25. Né? Eu tinha 50 e a empresa tinha 25, no meio da pandemia, em 2020. De lá para cá, a empresa mudou demais, tá? A questão de funcionabilidade, a dinâmica da empresa, ela mudou. No sentido de ficar mais personalizada, de ficar mais focada no objetivo de cada aluna, satisfazer a expectativa de cada aluna, e isso precisei diminuir bastante o número de clientes, tá? Para esse modelo que eu estou, né, inaugurando agora, que é a Academia Boutique, no sentido de personalizar mais o atendimento, tá vindo com mais força. Qual é a vantagem desse trabalho após os meus 50 anos e 30 anos da empresa? Assertividade no atendimento,
excelência no atendimento. Vocês vão achar que eu tô louca, mas eu sei do treino de todas as alunas que estão na academia e olha que não é pouca gente, tá? Sim. Eu bato o olho, a gente faz ali um bate-papo, uma avaliação rápida, qual é o objetivo, qual é a sua limitação. Ali eu consigo colocar tudo no papel, na mão, por escrito, rápido, de forma que ela entenda, bem didático, porque aí entra a parte da professora, Sim. tá? Eu consigo ser bem didática, acredito, e a coisa flui. Roberta, e a gente viu ali no evento também o pessoal que, falando nas clientes há mais de 20 anos ali. Tem um segredo? Porque assim, qual que é o segredo, né, para manter essas clientes? Fidelizar, aí, né? Fidelizar por tanto tempo, porque há mais de 20 anos, né, elas a gente continua aqui na academia. Qual que é esse segredo? Qual é o grande segredo prático de manter uma empresa de 30 anos? Retenção. Retenção. Qual é o grande segredo, né? Você retém as suas clientes na sua moda fitness, né? Lingerie, você retém a empresa Fit Mulher, retém as suas clientes. Esse é o grande segredo de sucesso também, na prática, né? Falando, não só na essência. A essência, ela vem vinculada a mim. Na prática, retenção, que daí também já é uma conexão da filosofia da empresa. É como se fosse um casamento mesmo, é uma relação. Eu dou aquilo que elas necessitam, né? Que elas chegam com expectativa e eu entrego. Sim. Qual é o meu trabalho nisso? Percepção. O que elas possivelmente estão precisando nesse momento. Então, através da minha observação na dinâmica da empresa, eu consigo perceber. Né? Às vezes eu faço uma perguntinha ali sutil, né? Eu escuto uma conversa. Sim. Então ali eu já consigo me posicionar do que está faltando, do que seria o ideal, né? Olho para o mercado fora também, obviamente, né? Porque aquilo não é uma bolha, né? Olho para o mercado fora, vejo como é que as coisas estão se comportando. Seria um olhar mais individualizado. O que ela necessita, é um o que ela olhar mais procura. sensível. Ok. É um olhar mais sensível. Uma escutativa. Uma escutativa, uma necessidade que na maioria não é física. Eu ia falar isso daí, que às vezes a mulher não necessariamente vai para um espaço Não é desse. física. Ali chegam questões muito delicadas, situações delicadas da vida, né? Momentos e ciclos delicados da vida, separações, né? Busca de autoconhecimento. Busca de autoconhecimento, autoestima, que também fica aí, né? A sugestão de a gente estar falando em qualquer outra oportunidade aqui no podcast. Então, o treinamento tem que estar totalmente vinculado com essas questões. Não é chegar lá, né, por exemplo, pelo que eu ouço, tá, gente? Tem muita mulher que chega na academia e fala, então, porque eu fui lá não sei onde, mandaram eu pegar o celular, abrir o aplicativo que meu treino tava lá. É verdade. Muita gente, muito. Sim, eu fico até desesperada com essa informação, porque eu fico triste com isso. Tá? Mas aí é um método fabril, né? É o método fabril. Lá não, lá eu tenho uma escuta, eu consigo perceber, né? A pessoa trabalha, né? É humanizado, isso, é um trabalho humanizado, é um trabalho de acolhimento. E onde faz a diferença, onde né? Faz muita diferença. Aí pra... os 30 anos, ele vem construído, solidificado nessas questões que eu construo diariamente. Então, é cada hora. Você vê, aí a gente fala, né, da constância. Constância, né, de ter isso. A constância do trabalho, não é hoje fazer, né? Não é só hoje, é todos os dias um pouco. Né? Todos os dias um pouco, todas as semanas do jeito que der. Não gosto de radicalizar, como as mídias trazem, de tem que fazer todo dia. Não tem que fazer todo dia. Não tem que fazer. Se você não quer, não vá. Porque isso vai acabar vazando pelos vãos dos dedos, né? A gente entra num ritmo e fala, não. Vamos usar a inteligência a nosso favor. Se eu não quero, meu corpo não quer,
tô cansada com outras coisas, tô preocupada com outras coisas, o exercício físico vai melhorar? Pode melhorar, mas você tem que chegar na academia para fazer. Sim. Eu tô querendo ir, que de repente fazer outra coisa também vai te fazer bem. Entendeu? Exatamente. De repente no Oliva tomar um café. Lógico, né, gente? Então, assim, a autocobrança é algo que precisa tomar cuidado. O que eu falo para as mulheres na academia? 2, 3 vezes por semana. Se você tiver uma vida muito atribulada, tá bom demais. Se você tiver condições todos os dias, perfeito. É isso. Ouçam a voz da experiência de 30 anos de fit mulher, gente. Isso faz a diferença, viu? Ai, que delícia conversar com ela. Muito né? bom. E o bom de ter a colunista aqui no nosso programa é esse mesmo, que a gente sempre traz um assunto, né, para que você também se reflita, né, Isso. e pense, né, no que você está fazendo com a sua empresa, no que você está fazendo com você. É muito importante que nós, empreendedoras, né, tenha essa visibilidade e essa consciência, né, o que eu estou fazendo pela minha empresa, o que eu acredito. A Roberta, né, ela trouxe aí toda essa, agora essa renovação para essa sala onde ela começou, onde Exato. foi tudo onde começou. Então, assim, e aí a gente sentiu essa energia ali, né? Então, de repente, se você tá perdida no seu negócio, de repente para Voltar um pouquinho, às origens, né, volta às Andressa? origens, fala... Como eu comecei? Como a empresa começou? Então, eu vou pensar que como ela começou, de repente, você vê esse caminho, encontra essa criança, né? Que a gente está falando, desses sonhos. Alimentar os sonhos que vem da criança, do adolescente, do jovem que está iniciando a carreira profissional. Exatamente, né? porque às vezes tem o sonho, né? Mas tem que estar alimentando isso o tempo inteiro. Por quê? Porque nós somos o todo. Uhum. Então, a minha dica, se você pretende, né, deixar sua empresa aí por décadas, né, no segmento, no mercado, cuide de você. Cuide de você. Você é a grande cabeça do seu negócio. Sim. Se trate com carinho, porque se você não se tratar com carinho, como é que você vai oferecer carinho naquilo que você faz? Seja um produto, seja qual for o serviço, você precisa ter esse alto amor para poder esbanjar, porque a gente só dá o que a gente tem. Sim, e a gente vê isso em todos os segmentos mesmo, e às vezes eu escuto até muito ali o Oliva falar, né, que através dos clientes dele, né, falar, né, que amor que a gente sente, que carinho, que cuidado. Isso. Então, assim, às vezes é um produto, mas às vezes é um serviço que é Isso. oferecido, então precisa realmente ter esse cuidado com a gente pra gente poder transmitir isso, né? Exatamente. Rô, assim, é muito, a gente teria assunto para conversar aqui, porque realmente a gente vê que você tem a experiência, tem a bagagem. A gente agradece, né, por Empreenda Mulher ter você como colunista aqui no nosso programa. E todo mês, né, Thalita, a gente Todo ter mês. ela aqui, pelo menos uma vez ao mês, né, para falar de um assunto relacionado à saúde da mulher, relacionado à atividade física, todo esse movimento, esse conhecimento que ela tem aí por décadas. É um prazer, viu? Muito obrigada. A honra é toda minha, lógico. E quem obrigada. quiser, ó, o pessoal que tá vendo a gente aqui pelo YouTube, tanto pela rádio, se você quiser enviar um tema pra gente, né, pra gente discutir, muito se bom. você tiver dificuldade em alguma questão na sua empresa, quem sabe aqui a gente consegue Isso, é verdade. né, tá auxiliando. Isso, perfeito. Muito obrigada, gente. Honra é nossa. Obrigada. Sucesso pra isso gente. aí. Sucesso. Até mais, Obrigada. Roberta. Obrigada. Continuando, então, aqui o nosso Empreenda Mulher. E agora a gente recebe aqui na nossa mesa. Muito bem-vinda, Andréa Barreto. Muito bem-vinda, boa Obrigada. noite. Boa noite, Boa Andréa. noite, eu que agradeço esse convite, fiquei muito honrada em recebê-lo. A honra é nossa. É um com prazer certeza. recebê-la aqui para a gente falar de saúde, de bem-estar, né? Que a Espaço Andréa Barreto oferece aqui em São Carlos há mais de 20 anos, né? Então a gente vem aí falando já, a gente começou o podcast falando sobre isso, né? Ter o negócio, a energia por décadas. Sim. E aqui a gente vai, então, dar continuidade falando com você, que também, né, tem todo o seu espaço aqui com o olhar aí também para o bem-estar, né, de todas as suas clientes, as suas alunas, né, com tanta dedicação. Sim. Então, a gente quer que você conte a sua história. Quem é a Andréa antes de ter seu espaço? Como você começou? Conta pra gente. Conto.
Eu gosto de falar que eu posso me apresentar, que a Andréa Barreto, eu posso me apresentar de várias maneiras. Como a mãe do Matheus e da Carolina, como a avó da Luísa, que eu já sou avó. Olha só. Exatamente. jovem. Como educadora física, como especialista no movimento, como uma ex-atleta. Então, acho que tem muitas maneiras da gente se apresentar. Mas hoje eu quero falar da Andréa mulher, Sim. que através de toda essa trajetória, de todos esses anos, mais de 20 anos, sempre envolvida com o movimento, foi quem me trouxe quem eu sou hoje. Então, assim, movimento para mim é muito mais do que atividade física, do que fazer o corpo se movimentar para o lado físico, estético. Eu acho que movimento é conexão, é a gente entrar em quem a gente é realmente, é olhar para a gente que caminho, que movimento eu faço para fazer essa trajetória, né, de quem eu sou, que não é fácil você viver do movimento e você sustentar o movimento, que muitas vezes a gente quer desistir. Então tem uma trajetória muito longa nisso, de conciliar, de ser mãe, de cuidar. Eu acho que o cuidar tá assim muito ligado em mim, sabe? Eu acho que eu sempre, através do movimento, através da atividade física, eu sempre procurei a cura. Talvez a cura interna, a cura desse olhar. E hoje eu acho que eu estou à frente desse olhar, de olhar quem a Andréa está se tornando, quem ela vem dia a dia construindo. A Andréa Barreto, como vou dizer, que identidade que eu criei através do movimento. Eu acho que é mais ou menos isso. Muito bacana você dizer tudo isso pra gente, porque é através, né, desse movimento que faz o Empreenda Mulher estar aqui também com as portas abertas, né, trazendo as empreendedoras da nossa cidade para contar suas histórias, né, e falar, né, sobre as dores, mas falar também sobre tudo aquilo que, né, ela conseguiu, né, ao longo do tempo, através de todo esse movimento aí que você tá falando, né? Sim. E André, fala pra gente um pouco, então, do seu espaço ali, o espaço, conta já pra gente o seu endereço, e ali a gente sabe também que você tem nutricionista, que você agregou outros parceiros na área da saúde, do bem-estar, da fisioterapia ali dentro. Conta pra gente o porquê que você trouxe né, os outros profissionais para agregar o seu trabalho. Conta para nós sobre isso. Eu comecei como professora de educação física, né? Então eu dava aula, eu fui uma das primeiras personagens aqui em São Carlos há mais de 20 anos, então eu ia na casa das pessoas, depois eu tive um espaço. E aí, sendo personal, eu comecei a ter muita procura de pessoas que não vinham por conta do físico, vinha por conta de uma reabilitação. Então, assim, o primeiro cliente, aluno que eu tive, que me procurou, ele tinha sido atropelado, então ele teve algumas sequelas depois disso, e ele queria fazer uma reabilitação, mas ele não queria fazer, ele já tinha feito a parte de fisioterapia, mas ele gostaria de cuidar do corpo através desse olhar, vamos dizer. E aí já foi meu primeiro desafio, né? De estudar como que eu iria atender através do que eu sabia. E aí eu comecei a estudar um pouco mais essa parte de reabilitação, e foi aí que eu comecei a trabalhar com Pilates. Fiz o curso, comecei a me especializar, e aí fiz uma pós em reabilitação através da atividade física. Então, eu dei aula em escola por 10 anos, paralelo eu trabalhava com personal, montei uma sala, depois eu montei chamava Personal Studio, era perto da Cogeb ali, e por lá eu fiquei de 2006 até 2018 no Personal Studio. E aí
nessa Era somente você ali trabalhando. aí eu tive algumas parceiras, tive uma sociedade que não deu certo, e aí começou todo esse processo de empreender, de lidar com as pessoas, de você achar que está acertando e muitas vezes errar, cada um é único. E patinei muitas vezes. Nisso veio a minha primeira... quebrei. Desfizemos a sociedade, que foi uma moça que veio trabalhar comigo, uma fisioterapeuta, ela veio dar aula, e aí eu a convidei, nisso eu me separei do pai dos meus filhos, então você acaba tendo esse lado emocional, eu acho que eu sou muito coração do que a razão, e acho que o empreender você precisa ter muito o raciocínio, a razão, e às vezes eu vou mais pelo coração, pela palavra, pelo olhar, né? E aí, nisso, às vezes, você Isso é só com o tempo, né, que a gente vai aprendendo, né? E assim, eu gosto muito de falar que quem é da área da saúde, você não aprende essa parte administrativa, a gente aprende cuidar, né? Você aprende ali a técnica, né? Mas aí você se mete, eu fazia muito de fazer pela minha cabeça, de não procurar, às vezes, não, vou fazer desse jeito, às vezes eu não tinha um planejamento, às vezes eu não tinha um olhar estratégico de um empreendedorismo. Então, nisso você erra, né? E tá tudo bem de errar, eu acho que é um aprendizado, né? É um aprendizado, sim. E aí, em 2018, que foi quando eu desfiz essa sociedade com ela, eu comecei do zero novamente. Fechei o Personal Studio, que criei o nome, tudo. Eu já tinha criado uma marca, que era o Balé Mix, que é um método que eu misturei o Pilates com o balé e o circuito funcional. Que legal. Comecei a dar curso, tenho algumas licenciadas pelo Brasil. E aí, em final de 2018, quando nós separamos, eu aluguei uma sala de 40 metros quadrados. E fiquei 2019 sozinha. Para começar de novo. E toda a dificuldade financeira, porque quando você quebra um negócio, né? Para começar outro, sozinha, não é fácil. Não é fácil. Mas isso faz a gente crescer e a gente olhar que a gente é capaz. Exatamente. Né? E que aquilo que eu construí era sólido. Que todo aquele aprendizado, que toda aquela técnica que eu sabia tinha um olhar diferenciado. E o que você acreditava ia dar certo, né? Que você sabia que dava certo, né? E vou te dizer que é fácil? Não. Muitas vezes a gente pensa em desistir, porque aí você se sente sozinha. Por que aconteceu isso comigo de novo? Porque, além de tudo, acho que é o confiar mais nas pessoas do que no seu próprio negócio. Porque se você quebra a cara, é porque você acredita no seu negócio. Né? Isso mesmo. Não é verdade? Sim, é verdade. Você acredita, você fala, não, eu sei que eu sou capaz daquilo. E eu acho que são nessas dificuldades que a gente cresce mais. Que aí você vê que você é capaz, que você vai tirar força de algum lugar, né, lá de dentro, e você faz o movimento. E quando a gente faz com amor aquilo, né? E a gente realmente acredita e se fala, não, eu sou capaz sim, eu vou, né? E eu vou fazer e vou acontecer para dar certo. Exato. Aí fui eu lá de novo, arrastava aparelho para ter espaço para o Balé Mix, montava minha maca para atender. Isso foi durante 2019. E você conseguiu resgatar alguns clientes? Eu não perdi nenhum cliente. Né? Acreditaram no seu trabalho e vieram com você. Exatamente. Que legal. Eu acho que foram uns 3 clientes com ela que já eram atendidos por ela. Sim. Mas
todos os meus clientes vieram comigo. Então, isso te mostra mais que o seu trabalho Que você tem tá solidez. no caminho certo, Exato. né? Que é o seu propósito, né? O seu caminho. E aí foi 2019 inteiro, eu como pessoa física, né? Sem CNPJ ali, dentro de uma clínica, né? Aluguei uma sala dentro de uma clínica. E aí eu arrastava aparelho, abria a maca, fazia os atendimentos, que eu faço terapias manuais também. Hoje sou acupunturista também. E hoje, em janeiro, acho, o acupunturista ele foi reconhecido pelo MEC e hoje ele é uma profissão, não é mais só uma especialização. Então, isso é muito bom, porque toda essa trajetória que eu fiz começou a me dar esse olhar, né? Esse olhar clínico, integrado, de não só com a técnica ali do Pilates, da atividade física, mas olhar para a pessoa, né? Isso eu fui cada vez tendo mais segurança de que eu estava no caminho certo e que eu poderia confiar nas pessoas. Porque, às vezes, o que eu sempre falo para os meus filhos, e tenho isso como filosofia, que a gente não pode jogar toda a responsabilidade para o outro, daquilo que não deu certo, né? A gente sempre tem que olhar de que maneira que você olha para o seu negócio, de que maneira que você olha para aquilo, e o que eu posso aprender com aquilo, e de que maneira que eu posso fazer aquilo melhor ou aquilo dar certo. Então, existem estratégias para tudo isso. Hoje a gente tem tanta informação, então as coisas mudam muito. Se esse caminho não está dando certo, eu vou fazer trilhar outro, né? Com a mesma essência. Exato. Então, a estrutura nossa está aqui, mas o nosso propósito não muda. É só a gente olhar. E se a gente quiser mudar aquele caminho, tá tudo bem. Vamos mudar. A gente acha que tem que saber, assim, onde a gente quer chegar, né? Mas o caminho, às vezes ele vai ter uma pedra, ele vai ter alguma coisa que a gente vai ter que desviar, né? Mas a gente tem que olhar para frente, né? Exato. E aí eu comecei a ver que estava ficando difícil eu atender, porque era uma sala no piso superior, não tinha elevador, eu tinha bastante idosos que eu atendia. E aí, final de 2019, eu fui fazer um curso que chama Empreenda Pilates, que é para essa parte de gestão, de tráfego, de você saber, de olhar sistema, a parte administrativa. Então, foi uma imersão, um curso que eu fiz para olhar como você empreender realmente, sabe? Como você ter um negócio, porque é um negócio. É um negócio, sim. Eu não era só uma professora de Pilates, uma professora do Balé Mix, ou só um método que eu criei, não. Eu tinha que ser uma líder, eu tinha que tomar conta do meu negócio, né? Sim. Então, comecei a estudar, fui no Sebrae, comecei a fazer curso, comecei a olhar para todas essas... o que eu tinha que aprender, que administrador eu tinha que ser, que eu nunca tinha sido, né? O que eu estava patinando ali. Onde estava errando, Exato. Né? E aí eu comecei a abrir novamente com uma estrutura diferente de trazer pessoas para trabalhar comigo. Já estava com uma empresa aberta com o nome de Espaço Andréa Barreto, e aí o que aconteceu? Veio a pandemia. Mais um desafio a enfrentar, em 2020. Então, assim, isso foi de dezembro até março, que foi em março, né, que começou. Isso. Eu, nesse processo de estar aumentando ali me estruturando para voltar a ser uma empresa de uma visão diferente, né? Mais estruturada. Veio a pandemia e eu vi que aquilo era sólido, porque sozinha eu estava com 73 clientes. Nossa. Numa sala de 40 metros quadrados. Olha isso!
Aí, assim, e com muita dificuldade, porque eu tinha dívida. As dívidas ainda estavam do fechamento de uma empresa. Que não É fácil. Não é fácil. Impostos até... Entregar prédio, eu entrei, assim, eu a convidei por um preço bem abaixo do que valia o meu negócio, que eu tinha na época, e eu dei 50% da sociedade para ela. Com nome, já com cliente estruturado. Então, eu precisei entregar 50% da empresa. Aqui a gente já viu vários assuntos relacionados à sociedade, né, Thalita? A gente tem também a colunista que fala sobre isso, a Lê, ela é advogada, então ela traz sempre esse olhar para nós. E a gente sempre vê esses desafios e ela sempre fala, coloca no contrato, né, Thalita? Exatamente. Coloca tudo certinho, porque assim, é um desafio. A sociedade realmente precisa estar muito assegurado, né? Exato. Isso aí é um passo que as pessoas, se elas têm, elas precisam ter esse olhar, buscar aí a parte jurídica, né, um advogado para que tenha esse olhar. Exato. E se ela quer começar, acho que uma sociedade, ela precisa primeiro, antes de tudo, também já saber todos os seus deveres e direitos, porque depois é uma confusão, né? Exatamente. E aí eu falei, e agora? Porque as contas estavam lá, comecei a receber de 9 clientes. Nossa. 9 clientes. Nisso, meus filhos me ajudaram muito. Eu tenho 2 filhos, né? Como eu comentei no começo, o Matheus. Eles já eram moço, então, né? Já, assim. eles já... A minha filha estudava ainda, meu filho já era formado. E os 2 são engenheiros de produção. E o meu filho já tinha feito muito curso sobre te dar um suporte. empreendedorismo. Fiz uma mentoria com o meu filho. Olha, toda que bonito. terça-feira. Ele ia lá, ele me ensinou e planilha, e olhar para fluxo de caixa, quanto que um cliente sai naquele horário. Então, comecei a me estruturar, olhar, ter toda essa visão que eu não tinha. Eu não tinha essa visão. Por mais que você ache que está tudo certo, quanto que seu cliente sai por hora? Quanto que é? Não é só aquilo que ele paga. Tem todo por trás de você ter um negócio, né? Sim. E aí eu fui Quanto eu me preciso fazer para Exato. pagar tudo, né? No meu mês, no meu dia, na minha semana. Tudo isso a gente precisa saber, Total. né? E aí eu comecei a me reinventar de novo. Comecei a dar aula, eu fazia live. Toda semana eu fazia live. Eu tenho um leque de conhecimento grande, de amigos e de clientes. Eu atendia muitos médicos, e aí eu comecei. Um dia eu fazia live não sei do que, então comecei a estudar, dar informação. A aula do Balé Mix eu não podia dar, porque estava... a minha sorte é que eu estava dentro de uma clínica. E aí a clínica podia atender com um por horário, desinfetar todo lugar. Então eu comecei a voltar a atender o Pilates depois de 30 dias, que foi quando liberou as clínicas, e foi devagarzinho. O Balé Mix eu dava aula online. E aí eu comecei... E além disso, as lives que você fazia. As lives, aí temáticas, comecei... Exato. Sobre assunto de saúde. Isso, aí eu comecei 40 Legal. mais, do movimento, por exemplo, a parte da urologia, tudo o que pode acontecer ali. E eu já tinha feito... E aí você linkava com o seu movimento? Exato. Por exemplo, uma perda de urina que acontece depois de 40 anos, por exemplo. Sim. O porquê que acontecia? Quais os exercícios que poderia ajudar? Sensacional, Você viu André. essa visão, né? Que legal. E comecei. Eu dou aula para cardiologista. Então, em cima daquele assunto, a gente olhava. Qual, né, cardio que você pode fazer Exato. ali, né? Então, eu fui em casa. brincando com aquilo, Que sabe? legal. Uhum. Até a parte dermatológica, porque quando você tem um estresse, parte mental, eu fiz com psicólogo, fiz com nutricionista, eu fui
assim, a semana Não da parou, saúde. trabalhou o tempo inteiro, então. O tempo inteiro. Aí eu comecei a fazer reciclagem para as minhas licenciadas do Balé Mix, porque eu estava com várias cidades agendadas para dar curso presencial, perdi. Quem vai comprar um curso que não pode ter O contato físico? Aí eu falei, eu vou ter que me... E ainda mais, né, na sua área que exige postura, né? Exato. Tem que fazer o alinhamento correto, então Tem precisa contato, ter o não tem contato, jeito. né? E a máscara era ruim para você respirar, fazer movimento, Sim. mas a gente dava um jeito. Falar em alinhamento e postura, você viu, né, Thalita? Professora de balé. Ó, Não. é assim, retíssima ali, que eu estou tentando o mesmo alinhamento, gente. Exatamente. olha só. Postura perfeita. É mesmo. Mas acaba sendo automático, né? É. Porque não tô forçando para sentar Não, assim. sim, Talvez dá se pra eu fizer assim, vai doer minhas costas. Olha só que sabia? interessante. Gente, ó, alinhamento perfeito. Fica, né? É isso mesmo. E aí eu comecei a estudar um pouco mais, com ajuda, fiz alguns cursos, comecei a me especializar, aí eu até mentoria eu dei nessa parte nessa época da pandemia. Fiz algumas mentorias de gente que estava em transição de carreira, Sim. da área de saúde, porque assim... O tanto de curso e tanto curso que às vezes eu me inscrevi, que eu perdi dinheiro também, porque eu fui me inscrevendo, fui fazendo coisa online, e aí você vai se fortalecendo. E consegue dar esse olhar Exato. também para o outro, né? Claro. Aí, em 2022, eu já comecei a perceber que o espaço que eu estava perdendo muitos clientes idosos, dificuldade de subir escada e também a dificuldade da reabilitação. Por quê? Porque o que acontece? Quando você vai num espaço para fazer pilates, você quer linkar todas as atividades ali. Fazer a reabilitação, ter o fisioterapeuta. Então, eu comecei a busca para mudar novamente de lugar. E com isso, eu fiz um plano de negócio. Meu filho ajudou, eu fui fazer mais cursos, fui preparando para achar. E aí, foi quando eu mudei da onde eu estava para o espaço que eu estou hoje, que você falou para eu dar o endereço, né? Sim, sim. Que fica na rua São Sebastião 1011. E aí achei a casa, só que essa casa tinha que se adaptar para o negócio. Aluguei, gastei mais do que eu podia, mesmo planejando. E acabei me endividando de novo. Meu Deus, é assunto, hein, gente? Ó, Assunto. É assunto, porque realmente a gente vê que ela tem experiência, apanhou, né? Muito. André apanhou, mas que soube muito bem se recolocar no mercado e é uma pessoa de sucesso. Gente, ó, a rádio a gente precisa encerrar, né? Mas a gente quer agradecer você, a gente vai continuar um pouco mais no YouTube, a gente quer agradecer. Só fala pra gente as redes sociais, pra quem tá nos ouvindo. @Espaco Andréa Barreto. Andréa Barreto. No Instagram. Gente, Balé Mix, é assim que fala? Balé Mix. Balé Mix, o funcional e... Pilates, né? Pilates. Muito bem. Gente, na Rádio Universitária a gente já está encerrando, né, Andresa? Isso. Só que a gente pode continuar no YouTube, no canal do Mova-se Empreendedor. Miga pra lá que a gente vai conversar com a Andréia ainda mais um pouquinho, viu, gente? Quarta-feira que vem, nós temos um encontro marcado aqui no Empreenda Mulher, às 18 horas, na Rádio Universitária. É isso aí. Boa noite a todos. Até a próxima quarta-feira com vocês. Empreenda Mulher. É isso aí. Empreenda-se com a gente, mova-se com a gente, né, Thalita? Boa noite. Boa noite. É isso aí. Ô, Andréia, então continua para nós. E aí, então, nesse espaço você precisou fazer toda uma reforma ali, fazer né, essa adaptação na casa. Isso, porque assim, ó, ela tinha muito degrau, ela tinha um espaço bom, um sobrado, mas eu tinha que adaptar.
bombeiro, vigilância. Eu estava querendo trabalhar, dar continuidade com reabilitação, com idoso, trazer a parte de fisioterapia. Agregar novos serviços, exato, né? Sim. Fazer uma coisa integrada, né? Porque assim, o meu Pilates não é um Pilates que eu vou lá só aplicar técnica, porque a técnica todo mundo aplica, todo mundo aprende. Eu tenho dor nas costas, o que que eu faço? Porque eu tô com aquela dor nas costas. Tem os protocolos, é isso, mas não é assim que eu trabalho. Por trás dessa dor nas costas tem todo um olhar, tem toda uma estrutura, tem todo o emocional. De onde ela vem? Por quê? Exatamente. Né? Que está doendo, né? Tem que ter um porquê, né? Exato. E toda essa formação que eu venho através do movimento, desse olhar integrado, desse olhar sistêmico, dessas terapias manuais, eu faço uma técnica que chama integração facial. Foi um psicólogo italiano que desenvolveu essa técnica, ele gostava muito de terapias manuais e com a experiência dele, do que as pessoas relatavam no consultório, ele foi desenvolvendo, ele já tem 2 publicações científicas, 2 livros, ele dá aula pelo mundo, ensinando essa técnica. E o que ela difere das outras técnicas? Ela integra várias. Por exemplo, você vai com uma queixa num fisioterapeuta que eu estou com uma dor no ombro. Então, ele vai aplicar a técnica que ele sabe, ou ele vai fazer uma liberação miofascial, ele vai mexer só naquela região. Só no local. Se ele trabalha com laser ou com ultrassom, ele vai aplicar o laser ou ultrassom ali. Ele vai ver se você está com alguma vértebra, vai colocar no local e ele vai tratar o local. Tem resultado? Tem. Mas você não sabe o que traz por trás dessa técnica. A integração facial, ela mexe muito com as fáscias. As fáscias é o que reveste nosso corpo, é o maior órgão sensorial. É por onde passa todas as nossas inervações e as nossas sensações. Eu gosto de falar assim, pensa numa peça de picanha. A gente tem a carne, vamos pensar que é o músculo, e aquela capa de gordura. Entre aquela capa de gordura e a carne, não tem uma teia de aranha? Aquilo é a fáscia. Quanto mais velha a carne, quanto mais você não mexe na carne, ela é dura. E você não vê essa película entre a carne e entre a gordura. Então, quanto mais, imagina, quando você pega a carne, que você vai bater a carne, que você vai cortar, você percebe que ela fica mole. Por quê? Parece que desmancha, né? Que é o movimento. E quando você não mexe naquilo, ela vai enrijecendo. E assim é o nosso corpo. Então, essa técnica, a gente pega alguns pontos. Por exemplo, quando você vai fazer uma drenagem, ela não vai nos pontos para drenar e não ativa alguns pontos, por exemplo, embaixo da axila, que são onde tem as glândulas. Sim. Então, a gente ativa esses pontos, faz manobras para liberar. E quando você mexe nessas fáscias, porque a gente mexe no corpo inteiro, pode vir sensações, emoções. Então, é uma técnica que ela vai liberar, vai destravar, vamos chamar assim, o seu corpo e vai tratar através do toque, do movimento. Então, por isso que eu falo que o movimento é muito importante. Então, ali não trata só o local, né? Não. Aí não é só o local, vai desinflamando, digamos assim, o corpo todo, né? Exatamente, né? E ele é apto para qualquer idade, Andréa? Andréa? Qualquer idade. Desde criança até
E aí até você faz, idoso. certo, e você faz uma anamnese, Faço. né, uma faço. entrevista inicial para entender, né, aí possíveis doenças Exato. e afins, para então entrar com as suas técnicas, estudos e atualizações. E isso me trouxe um olhar diferenciado no Pilates também. Certo. Porque assim, por isso que eu falo, quando a pessoa chega, eu já olho até o caminhar dela. Então, eu vou dar um exemplo. Uma pessoa tímida, geralmente ela não quer ser vista. Como que é a postura de uma pessoa tímida? A maioria das pessoas muito tímidas, elas são muito magras, encurvadas. Queria fazer isso aqui. Os ombros para dentro, a voz extremamente fraca, baixa. Por quê? Elas não querem ser vistas. Então, esse tipo de pessoa que me procura, por exemplo, imagina o sacrifício que ela fez para se movimentar e chegar não só até mim, mas ir até numa academia. O que ela precisa fazer, o cotidiano dela, né? Numa terapia, num lugar. Por quê? Porque ela não tem força, às vezes, para ir. E essa postura vem, às vezes, de estrutura familiar, vem lá do que ela viveu na infância dela, da parte social. E isso traz posturas comportamentais e estruturas também no seu corpo. Por exemplo, cada biotipo tem mais propensão a ter uma dor, um problema, por conta da sua postura, por conta da sua condição. Sim. Né? Então, cada vez eu olho mais, venho estudando mais isso. Que nem hoje, eu venho falando muito sobre o quadril. Porque eu tenho mais de 50 anos. E depois dos 40, as mulheres começam a ter problemas. Vai caindo o hormônio, você perde, às vezes começa a entrar numa osteopenia, osteoporose. É o lugar que mais... toda a região tudo no no quadril. Né? Aí começa a dor nas costas, aí fala que é o ciático. Exato. Aí vem a escapa, né, da urina, que tem que cuidar do assoalho pélvico. Exatamente. Então tem tudo isso, né? E por isso que eu falo que eu tenho esse olhar diferenciado, porque a pessoa não está indo lá só fazer um pilates. André, eu entendi por que chama Espaço André Barreto, porque é completo mesmo, completo. Né? Você tem todo esse olhar, né, para pessoa, o físico, o emocional. Exato. E através disso você, né, faz toda aí uma análise na pessoa, e acredito que você deva também orientar até qual atividade física seria melhor para ela. Exatamente. Para ela fazer, né? Exatamente. Então, assim, é um pilates diferenciado. É completo. É um funcional diferenciado. Sim. Aí a gente tem todo o outro suporte de fisioterapia, se ela precisar de uma parte ortopédica, da acupuntura que eu faço, dessas técnicas manuais, da liberação, tem a nutricionista. Então, tenho esse olhar. Gostaria de ter mais a parte também. Eu tenho uma gerontóloga que dá um suporte para gente. Então, que nem no final do ano, toda semana eu faço reunião com as meninas, com a minha equipe, para a gente olha cliente por cliente. E a linha. A linha. Então, eu tenho muito idoso hoje. O que eles precisam? De equilíbrio, parte de cognição. Então, aí eu montei uma aula de meia hora, fora o Pilates, para quem puder ir fazer essa parte de equilíbrio. Sim. Um fortalecimento, de ajudar ali na concentração. Sim. Então, a gerontóloga me ajudou nisso. Temos uma aula pélvica, que aí a gente trabalha essa parte de quadril, glúteo, abdômen, principalmente para as mulheres, que é a mulher que tem uma perda maior. Não que o homem não tenha problema, mas a mulher é maior. Então, a gente começa a olhar.
idoso, eles não trazem as coisas pra gente. A gente não nem sabe. criança, praticamente, né? Tem que ir vendo, tem que ir pesquisando, né? Então, tem todo esse lado. Sim. Então, assim, quando eu falo que eu vim do movimento, mas eu estou me movimentando até hoje, sei o tanto que ainda tenho que percorrer. E tem muitas dificuldades em empreender tudo isso, porque não é só a parte administrativa, é você gerenciar cliente, gerenciar a estrutura para o crescer, você tem que ter todo um cuidado para não perder qualidade, né? Que eu quero manter essa qualidade, eu quero que quem caminha comigo tenha esse olhar, né? Desenvolva isso e saber separar a razão da emoção, que isso é um desafio ainda para mim. Olha, Andréia, parabéns mesmo. É muito bonita a sua história de superação, né? Uma história aí que a gente viu que você passou dificuldades e que hoje você tá, né, num lugar de merecimento, porque você trabalhou para isso, você se especializou, né? Você trouxe toda a sua bagagem e agora aplica, né? Para suas clientes, para suas alunas. Então, assim, né? Eu acredito que quem vai até você realmente vai ter o atendimento que busca, né? Exato. E é isso. Então, a gente tem muito a agradecer a Empreenda Mulher, sempre estará com as portas abertas aqui para você, viu? Para o seu espaço. É muito bacana. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. E eu quero vir mais vezes. Com certeza. E vocês são convidadas para ir. Eu já fiquei... Ser cuidadas por mim. Eu já falei que eu vou, porque eu fiquei apaixonada lá. Acho que com certeza você vai ficar também, eu viu, fiquei. Thalita? E você sabe que eu acho que é interessante, uma forma da gente fechar isso, que eu fiquei pensando muito no nome do teu espaço, né? De carregar o teu nome, Exato. Né? Porque, gente, agora eu entendi. A história que você trouxe, eu achei interessantíssimo você também falar sobre os erros. Exato. Sobre as falhas, sobre o quantas vezes deu errado, né, para você chegar onde você chegou. Então, você carregar o teu nome é honroso, porque para pensar, é uma história por trás. Exato. Então, nada mais justo do que nascer aí há mais de 20 anos, o espaço, né, Andréia Barreto. Né, gente? Exatamente. Porque tem uma história por trás que carrega essa grande mulher que nos trouxe uma vivência maravilhosa e também nos deu muita vontade de conhecer, né, Andressa? Com certeza, muita vontade de estar lá fazendo as aulas e, que nem eu falei, mantive minha postura aqui. Eu fiquei policiando. Muito bem, foi uma honra receber você, viu, André? Eu que agradeço. Obrigada. Empreenda Mulher fica por aqui, Andressa? Vamos ficando por aqui. É isso aí. Oliva Gastronomia fica por aqui. Vai conhecer as delícias da casa. Não perde essa semana, que é a semana toda aí com peixes, chocolates. Então, assim, não perde de jeito nenhum. Fica por aqui também a nossa patrocinadora, que é o Vitrine Criativa. Vitrine Criativa, a Cláudia, né? A Cláudia do Vitrine Criativa, que faz ali para vocês lembrancinhas, enfim, vários... Personalizados. E também Trion, Marketing e Propaganda. Ficamos com eles também. Procura quem sabe de verdade fazer o marketing da sua empresa. É isso. Até quarta-feira. Até mais.